pouco o trabalho da Fundação Almerinda Malaquias. A fundação é uma fundação que fica em Novo Airão, ali na região de Anavilhanas, na Amazônia, e que o Navegar visita todo ano, fazendo uma doação de livros e uma doação em dinheiro também para a fundação. Esse ano, obviamente, por conta da pandemia e por conta da remarcação do Navegar, a gente não visitou a fundação, e estamos também fazendo o Navegar Digital para divulgar um pouco o trabalho deles. Eu vou colocar o link agora aqui no chat e convido a quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho maravilhoso e poder ajudar. A fundação ela faz um trabalho incrível, socioeducacional com crianças e jovens ali de Novo Airão, na Amazônia. Então, segue aqui o link da fundação. E também gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros, a ABC Turismo, Embarque with Us, Nomad Roots de Curitiba, Ruilage de Belo Horizonte, a Viana de Brasília, Voo Solo de Porto Alegre, que estão ajudando a divulgar essa iniciativa para todos os cantos do Brasil. Então, é muito bacana aqui que eu vejo que a gente tem gente de muitos de 8, 9 estados diferentes aqui nesse momento com a gente de novo, nessa nova sessão do Navegar. E, finalmente, agradecer a todos os passageiros do Navegar que não embarcaram esse ano por conta da pandemia, agradecer pela compreensão e paciência e também pela remarcação. O evento ele vai acontecer do dia 26 a 30 de abril de 2021. Ainda tem lugares, então quem não foi no Navegar ainda tem essa oportunidade para participar. E, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o Samuel Seibel, da Livraria da Vila. Valeu, Gui, obrigado, boa noite. Então, eu estou muito feliz de estar aqui nesse nosso segundo Navegar em Terra, evitando o digital sem nenhum problema, mas enfim. Então, e trazendo duas pessoas que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande, que foram no Navegar. Aliás, esse nosso projeto, esse nosso programa desse Navegar aqui na telinha, são com os autores que já foram e alguns até que irão o ano que vem, como foi o caso da Thalita Rebouças, que fez esse encontro com Pedro Bandeira há 2 semanas. Então, aqui me deixa muito orgulhoso realmente de trazer o William Breman, que foi no nosso primeiro Navegar em 2011, um autor de literatura infanto-juvenil, premiadíssimo, com uma carreira muito bacana e que eu tive também o privilégio de acompanhar por bastante tempo. Então, mais uma vez, bem-vindo, William, obrigado. E a querida Marina Colasanti, que embarcou com a gente em 2013, no terceiro projeto, no terceiro Navegar, com o querido e talentoso Afonso Romano. E então é isso, eu passo a palavra para vocês e agradeço a todo mundo que está aqui presente, nos ouvindo, e vocês com certeza vão curtir muito esse bom bate-papo que começa nesse exato momento. Então, um beijo a todos e até logo mais. Ila, Marina. É uma alegria compartilhar esse espaço com Ila. Somos muito amigos, somos da mesma área, embora eu derrame para outras áreas, e temos muita cumplicidade, porque na área infanto-juvenil há menos competição, somos mais amigos, mais companheiros, mais solidários uns com os outros, porque a sociedade cospe em cima da gente. Não somos considerados parte da literatura universal. Então, nos abraçamos uns aos outros, nos carinhamos, nos amamos.
Isso. Olha, assim, é um prazer imenso. Queria agradecer ao Samuca, Livraria da Vila, né, a Aurora Eco, Guilherme, pelo privilégio de estar aqui com a Marina, minha querida amiga. Toda vez que a gente se encontrou várias vezes, desde em Bolonha, na Itália, a feiras literárias aqui pelo país. A gente sempre se dá um abraço super gostoso, conversa, sempre uma conversa maravilhosa, e estar com a Marina aqui é um grande privilégio, um grande privilégio. E a gente fez essa viagem, eu vou falar, Marina, o que me marcou mais na viagem. Aí você fala o que te marcou na viagem. Eu vou falar primeiro não da questão literária, mas da questão da natureza, que a gente foi para a Amazônia. Então, uma das coisas que mais me marcaram nessa viagem foi o pôr do sol. Eu acho que eu vi o pôr do sol mais lindo da minha vida quando a gente fez um passeio pelos igarapés, e era um pôr do sol roxo. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Roxo. A gente estava num barquinho pequenininho com umas 4 pessoas. Eu estava com a minha esposa, e todo mundo ficou quieto, um silêncio, aquela natureza. Estava na época que estava cheio, né, cheio de água. A gente olhou aquele céu roxo, e aquele cara que é ateu talvez vire religioso nesse momento. Você fala, isso não é possível, não é possível. Tamanha beleza e tamanha transcendência. E quando a gente trabalha com literatura, a gente trabalha com o pôr do sol roxo, a gente trabalha com transcendência, com esse silêncio, com essa profundidade. E eu acho que o que a gente faz no nosso trabalho é um pouco, talvez, pequenos, né? Um pequeno pôr do sol que a gente tenta colocar em cada livro, um pequeno pôr de sol roxo que a gente tenta inserir em cada livro. E eu não sei qual foi para você, Marina, a coisa mais linda que mais te impactou nessa viagem. A natureza, é claro, porque a natureza na Amazônia é tão impactante, é tão única. Eu já tinha estado na Amazônia, já fui no Ariaú, eu vi a Amazônia de cima, um mar verde, 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 a perder de vista, com as ondas, com as dunas, como um mar. Mas cada vez que a gente vai à Amazônia, é um grande impacto de beleza, de força. Quem conhece a Amazônia sofre muito com essa devastação, com esse desmatamento, com esses incêndios, porque a Amazônia é a floresta e seus habitantes, os animais, as espécies ameaçadas, ver aquela onça com as patas queimadas, aquilo ardeu meu coração, queimou meu coração. A Amazônia é sempre transcendente, é sempre uma coisa superior. Não, é isso mesmo. Sabia que Marina, eu estava aqui hoje à tarde, aqui no meu escritório, e eu li um livro, assim, acho que é uma boa conversa pegando o que você está falando, é um livro de um sul-coreano que ele chama Byung-Chul. Um livro, é um clássico da filosofia moderna, que chama A Sociedade do Cansaço. Muita gente está falando sobre esse livro. Vale a pena ler. A Sociedade do Cansaço. E ele é engraçado. O começo é engraçadíssimo, porque existe uma arrogância humana, né? A gente tem uma arrogância que é da nossa espécie, sabe? Normalmente, quando a gente trabalha também com intelecto, né? Pessoas que trabalham com intelecto também tem uma certa arrogância, né? Então, assim, o que acontece? O cara começa o livro, é engraçadíssimo, ele fala assim, o mundo passou pelas... Não existe mais possibilidade de pandemia gripal no mundo. Cara, eu comecei a rir, falei assim, acabou. Pandemia gripal, a gente já tem a técnica para controlar. Nosso problema é outro, não é pandemia. Isso foi escrito em 2015. O acaso, o destino, a natureza, sempre dá um jeito de colocar o homem no seu lugar, no seu devido lugar. Né, parar de se achar Deus, né? Então veio a pandemia para a gente colocar. Essa comecinho do livro, mas essa parte ela é curiosa, né? Porque tem outros também, o Yuval Harari, esse super badalado Yuval, que eu gosto, mas ele fez a mesma coisa. É uma visão iluminista do mundo, aquela coisa de o progresso, a técnica acabou com os problemas de saúde
e agora questões são outras. E não é verdade, né? Não, A pandemia está aqui para mostrar que a gente não controla bulhufas. Mas, enfim, o que ele coloca esse cara que é bem interessante? Ele fala, olha que legal, Marina, que nós saímos de uma sociedade da disciplina, ou seja, uma sociedade Foucaultiana, do Foucault, onde tinha o hospício, onde tinha o exército, onde as pessoas trabalhavam e eram punidas se não trabalhassem, tinha culpa. E ele diz que a gente passou agora dessa sociedade de disciplina que desapareceu para a sociedade do desempenho, do desempenho. E o que seria a sociedade do desempenho? Seria a sociedade onde as pessoas buscam incessantemente produzir, correr, ser veloz, produzir mais, tentar ser feliz, ser saudável. E ele comenta que esta velocidade, essa sociedade do desempenho, ela traz uma coisa interessantíssima que é, agora eu quero entrar na nossa praia de literatura e da natureza, que ele diz o seguinte: essa sociedade do desempenho, onde a gente busca, ninguém nos obriga, é o empreendedor, a gente tem que trabalhar 14 horas por dia, 18 horas por dia, e vamos correr, eu sempre me digo, a gente está correndo, às vezes achando que está feliz, super competitivo, mas rumo ao abismo. Estamos correndo para onde? Rumo ao abismo. Mas, enfim, estamos lá. Ele diz que as pessoas nessa sociedade de desempenho, elas perderam completamente o foco, a atenção, a contemplação. Isso se perdeu. As pessoas perderam a atenção. Ou seja, nós que trabalhamos com a literatura, nós mendigamos atenção, que as crianças leiam, que os pais parem a correria para ler. E ele diz que esta parada de contemplação, ela é completamente essencial para o ser humano, porque ela trabalha de uma forma neuronal que faz com que a nossa vida seja realmente melhor. Ou seja, na sociedade de desempenho, como a gente faz como escritores para se aproximar das pessoas? A única maneira é acessar o emocional. Chegar, meter a mão dentro do peito do leitor e apertar o coração dele. É a única maneira. Mas eu que tenho uma avó morta de gripe espanhola, a minha avó materna morreu de espanhola, e eu estou vivendo a mesma pandemia, eu acho que a sociedade era uma sociedade de normas, porque havia como controlar essa sociedade de normas. Os centros eram menores, as aglomerações eram pequenas, a sociedade controlava o comportamento um dos outros. Eu me lembro que havia uma coisa, o que vai dizer o meu vizinho? Havia isso. Agora, com a expansão dos seres humanos, com o multiplicar dos seres humanos, você não vai a nenhum lugar onde não haja multidão. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui à Galeria degli Uffizi em Florença, eu entrei direto. A primeira vez que eu fui à Capela Sistina, também entrei direto. Agora, você tem que fazer uma prenotação por internet, você tem que fazer fila de não sei quantas horas e tem 3 segundinhos para passar frente à Mona Lisa da vida. 3 segundos para visitar a Capela Sistina. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez, eu deitei naqueles bancos que correm ao redor das paredes para ficar olhando alto, para ficar olhando os afrescos de Michelangelo. Um deslumbramento. A última vez que eu fui, havia uma multidão
cotovelo com cotovelo, ombro com ombro, não dava para ver nada, uma pressa. E aí acabaram as funções. Numa cidade pequena, o farmacêutico era respeitado, o açougueiro, o padeiro, a costureira fazia as roupas de noiva. Todo mundo tinha a sua função e o seu lugar. Com essa multiplicação de seres humanos, perdemos a função. A função deixou de ter valor. Então, precisamos nos afirmar através das redes sociais, colando no influenciador. O que é isso de colar no influenciador? Eu me pergunto o que é isso? O que é isso? Que loucura é essa? Mas temos que chegar, temos que desfilar no tapete vermelho. Todo mundo sonha no tapete vermelho. Quando havia funções, havia o tapete vermelho para cada função. A pessoa sabia-se útil e tinha o seu lugar. Agora, desandou a maionese. O leite talhou. E talhou no Uber e na vaca. Isso é que é o pior. Olha, você foi falando, Marina, e eu lembrei, né, essa Disney cultural que virou um mundo, né, uma grande Disney cultural. Eu lembrei quando eu fui para a igreja de São Marcos, lá em Veneza, e também estava cheia, claro, e a gente entrou, eu estava com a Thalia, a gente entrou minha esposa, a gente entrou, olhou, e quando eu estava saindo da igreja, eu reparei no teto da igreja que tinha umas ilustrações interessantes, feita tudo de cerâmica, contando uma história bíblica linda do José e seus irmãos. Eu fiquei enlouquecido. Eu sou judeu, então me lembrei enfim, das histórias que eu me contava quando era criança, na escola, e eu sabia também história. Aí eu comecei a acompanhar, pus o dedo para cima e comecei a acompanhar toda a história contando para Tali. Empolgadíssimo, e era muito lindo porque era tudo com roupa medieval. Então você imagina, uma história bíblica do Egito com roupa de cavaleiro medieval. Lindo, lindo de morrer, lindo de morrer. E a história inteira era contada. Claro, isso tem uma razão, você pode até pensar na questão, na hora eu nem falei isso, nem pensei, mas depois você vai falar. Tinha que ser bem contada porque as pessoas não sabiam ler. Então aquilo lá era o que se chamava de índice de oralidade. O Paul Zumthor, que é um cara da época medieval, tudo mais, já faleceu, ele falava de índice de oralidade. As ilustrações, as iluminuras eram os contadores de histórias. Enfim, eu estava lá com o dedo apontando, contando a história, empolgadíssimo. De repente, assim, a gente piscou o olho, eu e a Thalia, à nossa volta tinha um grupo de japoneses, tinha uns 40, com uma bandeirinha, olhando para cima, que eu estava apontando, tirando foto, tchá, 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 e foi embora. Foi embora. É exatamente isso que você está falando. Isso sintetiza o que está acontecendo. Porque não era importante, tipo, saber que eu estava contando, não. Eu apontei para cima, deve ser importante. Vamos registrar. E foi embora. Que é uma pena. E você sabe que isso tem autores que contam que isso não é uma coisa de agora. Isso foi vindo e teve pessoas que já eles ligaram o alarme. Tem um autor que eu gosto muito, que você com certeza deve ter lido ou gostado, não sei, que é o Stendhal, que é o do Vermelho e o Negro. É um autor que eu gosto muito. Quem não leu? Então, quem não leu, pessoal, por favor, depois comprem na Livraria da Vila, claro que estamos aqui na Livraria, o Vermelho e o Negro. E o Stendhal já apontou num artigo dele do século XIX que as pessoas faziam exatamente isso no Louvre. Passavam rapidamente, isso no século... passavam rapidamente lá no Louvre, olhavam e depois iam embora. Então, isso é uma coisa jamais, quer dizer, isso veio se colocando. Né? O Walter Benjamin fala sobre isso também, nos anos 30 do século passado, dessa sociedade rápida e veloz, né, o tempo inteiro. O que eu acho que está faltando hoje, que vai ser uma coisa que é uma coisa tão importante, se tiver pais aqui com a gente, pais, vocês têm crianças perto aí de vocês, jovens, né? Crianças principalmente, pequenininhas em formação, essa sociedade que a gente está aqui falando, descrevendo, eu e a Marina,
ela não é o destino fatal da humanidade, porque a gente sempre viveu momentos, né, altos e baixos. Eu, pelo menos, vejo o mundo de uma forma não indo para o progresso, eu não tenho essa visão, mas eu acho que é um grande ciclo de vai e volta. A gente vai, olha na política, né? Vai e volta, né? Eu acho que a política de hoje não é para sempre. Tomara a Deus. Não é para sempre, vai e volta, você entendeu? Então, o que acontece? O que a gente pode fazer hoje para os nossos filhos, para mudar lá para frente, é o seguinte: é brecar um pouco essa loucura, brecar um pouco, e entender, por exemplo, que a solidão, ou seja, não a solidão, o isolamento, você ser ermitão, mas momentos de solidão para o seu filho são momentos fundamentais para a vida, que a gente não tem mais com celulares, não tem mais solidão. Porque a solidão, como disse o Machado de Assis num conto lindíssimo, leiam, Teoria do Medalhão. A Teoria do Medalhão é um pai tentando convencer um filho a ser um cara medíocre, porque os medíocres vão dominar o mundo. O cara tinha razão, era um gênio, Machado, né? Sim, gênio. E o que ele fala pro filho, esse cara, para convencer ele a ser medíocre? Uma das coisas que ele fala, filho, nunca fique sozinho, nunca. Fica com pessoas, o tempo inteiro fica. Por que, pai? E o pai responde, porque a solidão é uma oficina de ideias. E eu não quero que você tenha ideias. Você precisa ser medíocre. Então, assim, para a criança ter ideias e crescer por dentro, que é o que vai fazer com que ela se dê bem lá fora, quando está forte dentro, tenham momentos onde ela possa pegar um livro sem celular de um lado, ou você ler essa história, ou deixar ela sozinha um pouco também, curtir ela, pouquinhos momentos. Eu lembro que quando eu brigava com as minhas filhas pequenas, e dizia, vai pro quarto, agora você fez a fazer uma besteira muito assim, mas papai, não quero, vai pro quarto. Aí ela ia lá, ficava, sei lá, 10, 15 minutos, falava, papai, já fiquei sozinha, pensei em tudo, e vinha com umas conversas deliciosas de 10, 15 minutos sozinha, porque ela parava com ela mesma, ficava pensando sobre a vida. Hoje em dia, a coisa está tão maluca, Marina, que tem uma experiência que foi feita nos Estados Unidos, tétrica, a gente procure no Google, tá? De ver se as pessoas aguentam ficar sozinhas 15 minutos numa sala, 20 minutos. Pegaram várias pessoas, e as pessoas podiam optar entre se dar um auto-choque a ficar sozinha. Todos os participantes se deram choques, porque não conseguiram ficar 10, 15, 20 minutos sozinhos com seus pensamentos. Essa sociedade que a gente está vivendo agora. Então, tinha um cara maluco lá que se deu 120 choques em 15 minutos, né? Porque ele não queria ficar, ele queria ter experiência melhor do que ficar sozinho. Então, a literatura, as histórias, os contos de fadas, a moça tecelã é o outro lado disso. Mas a respeito dos japoneses, eles olharam para cima porque você estava apontando para cima, mas não olharam para baixo. E o piso da igreja de São Marcos é famosíssimo, porque aqueles azulejos, aqueles mosaicos, se chamam comatescos, e são maravilhosos. Eu, toda vez que há enchente em Veneza, hoje em dia puseram uma barreira para proteger das enchentes, eu toda vez meu coração entra em pânico porque eu penso que vão se estragar esses mosaicos do piso da igreja de São Marcos. Eu acho que depende muito do intermediário. Seja ele um professor, seja ele um pai, a leitura chega às crianças através de intermediários. Eu tenho uma amiga, Yolanda Reyes, que tem uma biblioteca em Bogotá, famosa a biblioteca dela, porque ela trabalha com crianças de 12 anos até 4. E quando as crianças saem da biblioteca delas, estão muito mais adiantadas do que as outras crianças que não leram, que não ouviram, que não interagiram com os livros. Ela fez o ano passado, retrasado em São Paulo, uma conferência, Os Livros Mais Mordidos, porque as crianças gostam de morder
e gostam de morder o que elas querem deglutir. Há uma relação entre os livros mais mordidos e o prazer deles de ouvir a história. Então, tem uma coleção, Leia para mim, que é um desastre de uma coleção. O Pedro Bandeira e eu, fizemos um texto acerca dessa coleção, que diz para os pais lerem para as crianças e corrigir, dar exemplos de correção de fala infantil, uma correção machadiana, quase. Ora, essa coleção é destinada a crianças carentes, que não têm acesso a livros, que não têm... E os pais não receberam educação, não receberam instrução, não têm conhecimento, não têm tempo para ler, não são leitores. Então, no Brasil, dependemos muito da intermediação da escola, grandemente. Os pais só leem acima de um determinado nível, acima de um determinado interesse, acima de uma determinada reflexão sobre a vida. Os pais que leem são filósofos no Brasil, porque ler leva a refletir sobre a vida. E a filosofia não é mais do que isso, é refletir sobre a vida, questionar a vida. Eu escrevo poesia para criança porque eu sei por experiência pessoal que quando se começa a ler poesia na infância, é como introduzir uma coisa na veia, fica para sempre a leitura de poesia. E a leitura de poesia é tão importante. No Brasil se lê tão pouca poesia. Os meus livros de poesia para criança são os menos adotados, porque os professores não sabem trabalhar com poesia, porque poesia depende da interpretação de cada um. É uma narrativa em aberto, se é uma narrativa, porque pode não ser tão estruturada quanto uma narrativa. E os professores, em geral, muito poucos sabem deixar a leitura em aberto, respeitar a interpretação da criança, em vez de perguntar qual foi a história, quem é a personagem principal, perguntar o que você entendeu, o que você gostou, o que chegou até você dessa narrativa, o que chegou até você desse livro, desse poema, né? Mas é muito difícil isso. Olha, Marina, adorei o que você falou, adorei mesmo. E eu fui anotando aqui várias lembranças minhas. Eu vou começar com os bebês. Vou te contar aqui uma experiência com bebês, acho que você vai gostar e o pessoal também. As pessoas me perguntam muito, né? Quando tem que começar a leitura? Eu falo, com os bebês. Mas eles entendem igual criança maior? Obviamente que não, pelo amor de Deus. Mas precisa começar em algum momento, e bebês, eles gostam do ritmo, gostam do peso da palavra, gostam da brincadeira. E aí eu sempre conto um caso, né, em relação a isso, e que acho que você vai curtir também. Quando, no final dos anos 90, começo dos 2000, quando eu tinha muito cabelo, quando eu era muito cabeludo, eu trabalhava numa fundação. A gente se conheceu, acho que nessa época, talvez, na Fundação Abrinq, num projeto chamado Biblioteca Viva. E eu participava do projeto como um técnico do projeto,
Biblioteca Viva era em creches, centros de juventude e também tinha em hospitais, né? E quando foi para a fase dos hospitais, eu circulei o país inteiro, formando pessoas para lerem livros para as crianças na quimioterapia, na ortopedia, no ambulatório. Eu estava aqui no Hospital das Clínicas, eu moro em São Paulo, e no Instituto da Criança, que faz parte do Hospital das Clínicas. E chegou na minha mão, através da coordenadora do projeto, a Patrícia, um texto de um psicanalista francês chamado Jacques, e ele falava sobre leitura para bebês. E como que funcionava, como que era. Eu li os textos e fiquei enlouquecido. Não tinha filhos, não era casado. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu falei, eu quero. Aí eu cheguei pro diretor e falei assim, ó, olha esses textos aqui desse cara. Aí ele foi lendo assim, me dá uma semana que eu vou ler, outra semana. E maravilhoso. Eu falei, realmente, era um texto maravilhoso. Assim, nem sei onde estão esses textos, vou procurar. Mas, enfim, ele falou, pode ir. Eu peguei as minhas voluntárias, que a gente tinha formado, que eram enfermeiras, terapeutas ocupacionais. Eu falei, a gente vai para neonatal. A neonatal era onde os bebês passavam por cirurgia ou iam para uma cirurgia e tudo mais. Aí a gente chegou lá, a enfermeira-chefe olhou para a gente com as roupas todas, os livros todos limpos. O que você está fazendo aqui? Ah, eu sou o Ilan de tal projeto. E é o seguinte, assim, eu quero ler para os bebês. Ela me olhou assim, vamos internar esse cara, vamos levar ele para o hospício. Tem este jovem com livros aqui na neonatal. Eu falei, olha, fala com o diretor. Ela entrou lá, ligou pro diretor, e eu vi pela janelinha ela fazendo com a cabeça, muito brava, né? Ela falou, entra, entra. A gente entrou, limpou os livros de novo, tava tudo com contact, roupa, se limpou, dividi lá os voluntários, e eu entrei numa sala e vi um bebê de 5 meses, com um monte de mangueirinhas conectado a uma máquina, com barulho. Ele se mexia muito, se mexia. E tinha uma enfermeira local lá na sala. Eu falei assim, lembrei do texto do psicanalista, falei assim, cadê os pais? Porque o texto dizia, sempre traga os pais, para os pais depois aprenderem a fazer isso, né, quando você vai fazer formação. Aí ela falou, os pais não vêm, eles são muito pobres, não vêm todo dia. Eu falei, mas eu queria muito ler para esse bebê. A enfermeira-chefe, que me olhou com uma cara de assim, esse cara é maluco, estava atrás de mim, no meu cangote, e falou assim, eu vou pegar esse bebê, você vai ler agora para mim e para o bebê. Eu falei, ixi, a coisa ficou feia. Ela pegou o bebê, tirou da isolete, colocou na minha frente, ele se mexia, o bebê se mexia, se mexia, se mexia, e falou, começa. Eu falei, tá bom. O que eu tinha? Um monte de livros, o meu papel e o papel de quem trabalha com literatura. Os pais não precisam ter isso, né? Não estava como pai, mas como profissional, um professor, por exemplo. Precisa conhecer tudo. Tem que conhecer os livros de cabo a rabo, decore e salteado. É a nossa função. Precisa conhecer o repertório. Aí falei, esse bebê vai gostar de livro pop-up, aquele que abre, que sai coisas. Que nada, Marina. Peguei o livro, comecei a mostrar coisa que saía, ele nada, se mexia. E a enfermeira me olhando, vamos internar esse moleque. Aí, de repente, lembrei da teoria que ele escrevia. Bebês adoram palavras que estão ligadas à linguagem narrativa, que é a linguagem que conta histórias. Diferente da linguagem factual, que é a linguagem do dia a dia. Oi, tudo bem? Como vai? Que é o que ele escuta todo dia. A linguagem narrativa é uma outra forma de linguagem, galera. Aí o que eu fiz? Peguei um livro de Era Uma Vez, me aproximei um pouquinho mais do menino, abri, comecei a ler. Com que voz? Ah, com que voz se lê para um bebê? Pelo amor de Deus, né, gente? Não tem voz, ninguém vai fazer, oh, bebê. É a voz natural. O bebê, você derrete quando você vê um bebê. Então eu comecei a ler gostoso. Era uma vez, fui lendo. Conheci a história muito bem. 5 minutos de leitura, o bebê parou de se mexer. Continuei lendo, mais 5 minutos, ele adormeceu no colo da enfermeira-chefe, que olhou para mim e disse, menino, eu quero saber o final da história. Você não vai sair daqui. Eu li o final da história, ficamos amigos com a enfermeira-chefe, e eu aprendi com ela, porque era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, eu tinha 20 anos, eu aprendi com ela que os bebês gostam de linguagem narrativa, que acalanta, que balança. E essa linguagem introduz os bebês no seio da comunidade humana. E hoje nós sabemos que por pesquisas que os pais sabem isso há milênios, sabemos que bebês que ouvem poucas histórias, crianças vão crescendo, poucas narrativas, poucas músicas, cantigas, têm poucas palavras na sua vida, têm problemas na escola, têm problemas em várias áreas da vida. Isso está em pesquisas da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil. Quanto mais linguagem narrativa, mais estamos preparando este ser humano, esse bebê, por um mundo. Então, não é só
historinha. Eu odeio quando falam para mim, qual é a sua próxima historinha? Não é historinha, o que está falando é coisa muito séria. Sem histórias, a vida seria um desespero, sem ficção. A gente procura ficção o tempo inteiro, Marina. A gente procura, até nas redes sociais, é ficção de baixíssima qualidade, mas a gente procura ficção. A questão é a qualidade da ficção. Quanto mais qualidade, mais impacto a gente tem na nossa vida. E eu fui aprendendo isso com os bebês e realmente funciona, gente. Eu fiz em casa depois, quando elas tinham 8, 9 meses, elas engatinhavam, sentavam no meu colo ou da mãe e esperavam que a gente falasse. Elas entendiam que livro fazia papai e mamãe falar de coisas gostosas, de estar junto. E precisa terminar a história até o final? Eles vão ficar traumatizados? Pelo amor de Deus, parem com isso. Que traumatizados. Você vai contar o que der para contar, vai brincar com o livro, né? E vai preparar eles para esse mundo que a gente está aqui. Claro que isso não vai garantir que eles vão ser leitores. Quando eles são adolescentes, as minhas se afastaram do livro, normal. A Marina contou uma história também da filha dela, uma vez numa palestra, eles se afastam, mas a base está lá, a gente dá a base para elas. A base está lá, firme, tem essas raízes. Então, é muito legal. Eu tenho uma coleção bacana para vocês quiserem conhecer, para bebês, que chama Bebê Leitor, é da Editora Moderna. É lindo, cartonado e tudo mais. E outra coisa que eu queria falar também, que você falou, que eu acho super importante, essa coleção conta para mim, né? Uma coisa que eles fizeram, Marina, nessa coleção, que eu fiquei também, assim, abismado, eles mudaram as histórias, os contos de fadas. Eles mudaram. Tiraram bruxa, tiraram lobo, e fizeram a mesma coisa, por exemplo, que às vezes eles criticam o politicamente correto de uma ala da esquerda e fizeram exatamente a mesma coisa. Exatamente. Sendo que a bruxa, o lobo e afins é a parte mais simbólica e forte de uma história. Você sabia, Marina, que o C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, tem um texto brilhante, texto não ficção, teórico, que ele diz assim, olha só, a cada 100 anos, ele falou isso nos anos 30, 40, estamos nessa época já, ele fala assim, a cada 100 anos vem um sabichão falando que conto de fadas não presta para criança. A cada 100 anos vem um sabichão que inventa que conto de fadas não serve. Sendo que é uma das coisas mais importantes da vida de uma criança, esse contato com o conto de fadas, esse contato com a natureza humana, com o que somos, qual é o sentido da nossa vida. É isso que fala o conto de fadas. Fala de jornada, de crescimento, de dificuldade. É um mapa emocional da criança, é uma bússola que estamos tirando das pessoas. Está todo mundo louco, está todo mundo, né, que nem biruta de aeroporto, porque você está tirando, não tem lobo. Vocês estão malucos, não tem lobo. O lobo é vegano. Você tem politicamente correto que coloca o lobo. Gente, lobo vegano, sinto. Gente, eu tenho amigos veganos, passei por face vegetariana. Mas o que tem a ver isso com a história? Não mexam nisso. Alguém chega lá, vai chegar no Coliseu, fala, não está muito feio. Vamos mexer no Coliseu? A gente pode pôr lá um cimento, colocar lá uns azulejos novos, vamos colocar uma escada rolante que vai circular tudo. Não, vai chegar no quadro da Mona Lisa e falar, não, vamos pintar aqui, colocar aqui um bigodinho. Gente, patrimônio da humanidade. Os contos de fadas são patrimônio da humanidade. São patrimônio da humanidade imaterial. Elas são fundamentais. Então, como as pessoas vão fazer uma coisa dessa, né? Mas fizeram. Fizeram. Você sabe que você falou da linguagem narrativa, literária, porque a linguagem literária não precisa ser decodificada. A criança ou quem ouve não precisa saber o significado de cada palavra, não precisa reorganizar aquilo com a razão. A linguagem simbólica desliza para o inconsciente sem que a pessoa tenha que decodificá-la. Não passa pela razão, desliza direto para o inconsciente. Por que o lobo é a personagem favorita de todas as crianças? Porque eles têm o lobo dentro de si. Claro! E eles estão sendo coagidos a sufocar o lobo que os habita, porque as crianças são educadas para diminuir o instinto selvagem,
para ficarem mansinhos, se comportarem bem. E o lobo é exatamente o contrário disso. Claro. Então, a personagem do lobo é imensamente profícua e fala diretamente com as crianças. No Flautista de Hamelin, tiraram as crianças. Eu vi. Ele só virou uma história só de ratos. Mas para ratos é melhor usar chumbinho do que um flautista que os encanta com a sua música. O flautista de Medellín dizia para as crianças que não se pode dar ouvido a tudo, não se pode dar ouvido a quem tenta nos encantar. E para as crianças brasileiras e as crianças do mundo inteiro, tantas vezes seduzidas por dinheiro, por guloseima, por promessas que não se realizam, e sequestradas e raptadas e arrastadas por um outro caminho, era muito importante esse conto, porque esse conto diz às crianças que não é para ouvir as músicas que parecem melodiosas e não são. Então, ao despirem os contos da sua roupagem mítica, eles dessanguaram essas narrativas, tiraram todo o sangue, tiraram a utilidade. João e Maria não são abandonados no bosque pelos pais. Não, não. A mãe ensina a eles o truque das pedras para eles poderem ir colher flores no bosque. Ora, na verdade, os bosques urbanos estão cheios de crianças que foram abandonadas por seus pais. E para elas é muito importante saber que João e Maria estiveram na mesma situação e conseguiram se safar, conseguiram sair da situação. Tirando a bruxa que tenta comer João e tal, tirando a entrega pelos pais, tem um livro muito bonito, Volto ao Anoitecer, do Aaron Apfel, acho que é o sobrenome. Ele viveu 3 anos na floresta, então tem essa experiência, porque foi uma artimanha, um recurso das famílias judias na Europa, na época do nazismo, levavam as crianças para o bosque para protegê-las, porque era mais protegido o bosque do que o gueto, do que a rua, onde a qualquer momento podiam ser confrontados com metralhadoras e levados para campos de concentração. E ele teve essa experiência na vida. Então, é um livro muito bonito. Mas as narrativas, a linguagem narrativa é uma linguagem simbólica e fala direto à emoção, porque a linguagem simbólica tem muitas portas e cada um abre a porta que mais lhe convém, que mais o acolhe, que mais responde às suas perguntas ou que mais o ajuda a formular perguntas, porque formular perguntas é muito difícil. Nossa, olha, é isso tudo.
Por isso que a gente se dá tão bem, por isso que a gente, quando a gente se vê, a gente se abraça tanto, né? Porque gente, assim, o que a gente está fazendo, e não é só o governo, tá, pessoal? O governo é triste porque é o governo fazendo, mas muitos pais estão fazendo, muitas escolas estão fazendo isso, não no Brasil só, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários cantos do mundo. O que a gente está fazendo é tirando o refúgio da alma da criança. É nos contos de fadas, é na literatura infantil de qualidade que ela pode se refugiar e se entender e se compreender e lidar com a própria humanidade. Quando a gente tira isso dela, a gente tira esse refúgio, ela começa a se fragmentar, a se despedaçar. O conto de fadas, a literatura infantil de qualidade, a boa música, a boa pintura, a arte no geral, ela serve como uma cola. Ela cola emoções, ela cola o despedaçado, ela costura. Eu fiz um trabalho, eu sou psicólogo, não sei se você sabe, Marina, mas eu sou psicólogo de formação. Ninguém é perfeito, Marina. Ninguém é perfeito, eu sou psicólogo de formação. Eu acho ótimo o psicólogo de formação se tornar escritor. Sim, sim. Enfim, eu não atuo mais como psicólogo, eu fiz depois mestrado e doutorado já fora da psicologia, eu fiz na educação, mas como psicólogo eu fiz um trabalho nos anos 90, em 94, 95, na faculdade, quando estava terminando a faculdade lá na PUC, aqui na PUC, com crianças da extinta FEBEM. Era um casarão aqui em São Paulo, no Pacaembu, que é bairro nobre, e era uma coisa tenebrosa. Aquilo lá ainda bem que não existe mais. Tenebroso. Eram centenas de crianças de bebês até 12 anos. Eu fiz um trabalho lá, fiz meu TCC lá, meu trabalho de conclusão de curso. E meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o brincar. O brincar naquele espaço. O trabalho chama Brincando com Abandono. Brincando com Abandono. E uma coisa que me intrigava muito, eu ficava muito bravo com o diretor, eu tinha contato com o diretor, era uma época que eu era bem rebelde mesmo. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, a gente tá aqui no Pacaembu, gente riquíssima aqui. Vocês não têm doação de brinquedo? Por que esses moleques estão brincando só com sucata? Eles arranjavam um jeito de brincar. Porque criança encontra. Era o Yakult, usavam muito, mas muito costura. Tiravam do própria roupa para fazer fios de pipa e tudo mais. Ele falou, Ilan, vem cá. Aí ele me levou para o subterrâneo do casarão e parecia uma loja de brinquedo. Tamanhos brinquedos, tinha carro elétrico, tinha tudo. Eu falei, mas, homem, por que você não dá isso pra essa molecada? Ah, não, sabe por quê? Porque se a gente der, eles quebram tudo e tudo mais. Não dá pra ficar dando. Eu falei assim, mas para um pouquinho. Eu falei assim, mas se você realmente não acostumar eles, vai quebrar, porque eles nunca recebem. É normal quebrar brinquedo. Isso é um círculo vicioso que você está falando. Você não dá, quando chega a quebra, você não dá de novo. É como livro, gente. Livro você vai acostumando os bebês, eles vão entender, vai rasgar, vai comer, e vão entendendo o significado. Enfim, ele não dava. E a minha pesquisa mostrava que estas crianças que usavam sucata para brincar, usavam, como eu falei, muita costura. Muita costura. Costura de roupa, para fazer nós. Era nós. Eu tinha foto, tirei foto, fiz desenho no trabalho, as geringonças na FEBEM inteira que eu estava lá. E eu fiz uma reflexão junto comigo mesmo, a reflexão com você mesmo, falando assim, essa costura, eles estão costurando, na verdade, quando eles fazem a costura, a alma deles rasgada pelo abandono. O brincar é um costurar dessa alma rasgada. Quando ele brinca, ele vai tentando dar um jeito nesses pedaços. A história de qualidade, ela tem uma função muito parecida de fazer essa costura. Então você imagina, você tira essa função, uma dessas funções que é fazer essa cola, trazer essa unidade para a criança. As crianças brasileiras, como as americanas, e muito menos as europeias, que tem outra tradição, mas as americanas e as brasileiras, são as crianças que mais tomam remédio ligado ao afeto no mundo. O Brasil é segundo lugar, se não me engano, tomando remédio ligado ao afeto, a depressão, a desânimo, a não sei o que lá. As crianças brasileiras, hoje a gente está vivendo um surto, que as pessoas falam de indisciplina na escola antes de ter a pandemia. Elas falam, não, está todo mundo indisciplinado. Mas mudou a história, tirou todas as partes mais importantes e não melhorou? Então parem de mudar. Não deu certo. Obviamente que não ia dar certo, mas se a consequência é essa, de mais indisciplina, de mais angústia, de mais terapia, de mais loucura que a gente está vivendo com a infância, então quer dizer o quê? Que o que a gente fez?
Estamos errados. E o que o ser humano faz? Alguns grupos dobram a aposta. Não, vamos manter o lobo vegano, vamos tirar o lobo, vamos fazer... A Bela Adormecida não pode mais, Marina, porque a Bela Adormecida, o príncipe dá um beijo não consentido na Bela Adormecida, então não pode mais ler. Uma mãe inglesa que inventou isso. Isso está num livro que eu escrevi, que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau? Né, o impacto do politicamente correto na formação das crianças. É um livro que eu escrevi junto com um filósofo e eu publiquei esse livro no passado. Eu conto essa história dessa mãe e de pais de Barcelona, por exemplo, que também pegaram o Chapeuzinho Vermelho e falaram: na escola dos nossos filhos não vai ter mais, porque é sexista. Quer dizer, é uma leitura rasa da história. Ela é sexista, essa história é sexista, nada a ver. Não tem mais Chapeuzinho. Chapeuzinho Vermelho é uma das histórias mais perfeitas do mundo. Tem tudo lá. Tem tudo. Tem a jornada, tem tudo. Tudo. É melhor que... E tem a roda do tempo, porque a avó tem que morrer, para deixar o lugar para a neta. E a neta só assume o lugar da avó quando se faz mulher na cama com o lobo. É circular, é uma história linda, linda, linda. Não é à toa que é a mais conhecida da história do mundo, dos contos de fada. A roda da vida, os velhos têm que deixar seu lugar, os jovens assumirem, e têm que deixar seu lugar quase voluntariamente, porque a avó se deixa comer pelo lobo. E Chapeuzinho vai se deitar com o lobo para fazer-se mulher e assumir o lugar da avó. É muito lindo. E o beijo não consentido está vendo a luz do politicamente correto, mas não é um beijo não consentido, é um beijo vivificante. Isso que eu falei no livro, isso mesmo. É isso que eu falei no livro. Porque o beijo é o início do ato sexual. E o ato sexual é vivificante, porque dá luz a uma nova criatura e povoa a terra. Então, é significado mítico, grandíssimo, grandioso. É isso mesmo. Sim, eu falo também que a da Bela Adormecida também tem uma coisa que é mais arquetípica ainda, junguiana, uma leitura mais junguiana e não psicanalítica, do Bettelheim, que é uma leitura do despertar da consciência, do despertar da maturidade da Bela Adormecida. O beijo é a fase, né, é o ritual de passagem para ela para a maturidade. Né? A gente não pode olhar uma história... Não sei se você está reparado, Marina, mas as pessoas hoje escrevem nos jornais artigos, crônicas, e tem que colocar no final, isso aqui é uma ironia. Porque as pessoas não conseguem entender mais que é uma ironia. Então isso vale para o conto de fadas também. Gente, existem várias camadas nas histórias, não é aquilo que apresenta, não é aquilo, né? Marina, ó, tem uma pergunta aqui para a gente, que a gente está aqui no momento aqui final, que eu vou fazer aqui para você, a gente responde junto, que é da Márcia da Silva. Ela pergunta assim: vocês acreditam que a tecnologia está afastando nossas crianças da literatura? Será que a imaginação está em risco, assim como a criatividade? A tecnologia está afastando os seres humanos da reflexão. E o fato de tirar foto de tudo, da pizza que chega na mesa, nos está privando de olhar atentamente para conservar aquela imagem. Antes, quando não havia fotografia, e depois, quando havia o filme, tinha que revelar, tinha que levar para revelar, era um processo demorado, e tiravam-se poucas fotos, o olhar era mais percussiente. O olhar se apropriava das coisas, se apropriava das paisagens e transferia a paisagem para a memória.
e para o afeto, incorporava aquilo que estava se vendo. E depois, uma parte, a parte não essencial, sumia no tempo. Como agora, somem no celular, quando a gente troca o celular, todas as imagens que fotografamos. Mas, quando a gente se apropriava das imagens, alguma coisa se conservava. Agora, automaticamente, filme, fotos, perdemos o olhar, perdemos a intensidade do olhar. Confiamos mais na parte mecânica do que nos nossos sentidos. Então, a tecnologia está nos afastando de muitas coisas vitais. Está nos afastando da solidão, está nos afastando da reflexão, porque eu não posso refletir se eu tenho que fazer uma postagem, ou se eu tenho que obter um like, ou se eu tenho que ver a última postagem que estão me mandando. Se eu estou sendo o tempo inteiro solicitada para o pânteão, o falso pânteão da vida. É isso que é um falso pânteão da vida. Muito bem. Eu tenho um filósofo brasileiro que diz assim: a tecnologia é a resposta, mas qual mesmo é a pergunta? Então, assim, é isso que eu sempre falo. A tecnologia, ela nos ajuda. Que bom que existe ressonância magnética, que bom que existe avião para a gente conhecer países, que bom que existe o Zoom para a gente falar com pessoas distantes. Mas a tecnologia, ela é uma ferramenta, deveria nos servir. E nós estamos escravizados, na verdade. A gente está ajoelhado como fosse um bezerro de ouro. E as consequências estão chegando. Estão chegando. Para a criança, isso é mais grave ainda. Só vou falar uma coisa, pessoal. Por que vocês acham que os filhos dos gurus da tecnologia no Vale do Silício, os gurus, os caras que criaram o Zoom, o Google, o Instagram, o Twitter, o Facebook, essas pessoas que criaram tudo isso, por que você acha que os filhos, quando eles têm filhos pequenos, eles colocam em escola Waldorf, que não deixa as crianças terem tecnologia na escola? Pararam para pensar nisso? Os caras que criaram isso põem os filhos em um ambiente onde não tem isso. O próprio Bill Gates e o Steve Jobs falavam isso. Falavam. Quando o Jobs estava vivo, ele falava: na minha casa, criança pequena com iPad, não, só quando ela crescer. Só quando ela crescer. E a gente já sabe que a Sociedade de Pediatria Americana já falou: tentem evitar o máximo de 0 a 3 anos o contato com as telas. Eles vão ter tempo para isso. Porque mexe com partes cerebrais diferentes, completamente diferentes. E que a criança vai ficar atrasada em alguns. Está acontecendo. Memória, parte cognitiva, parte de... Marina, eu tenho uma pessoa que eu conheço que é fisioterapeuta. Olha que loucura. Ela falou que ela nunca na sua vida, nunca, teve clientes, crianças pequenas, 3, 4, 5, 6 anos, fisioterapia. Por quê? Porque eles ficam parados com o celular 1 hora sem se mexer, ficam lá parados, ó. Tá lá, fica parado, sem fazer nada, e começa a travar. Isso falando de criança pequena. Isso nunca aconteceu. Fica que nem uma estátua. Criança pequena tem flexibilidade do corpo. Elas conseguem chupar o dedão do pé. Se eu faço isso, eu morro. A criança, ela tem elasticidade. Ela é elástica. E no momento que ela fica 5, 6 horas parada, claro, gente, de vez em quando não tem problema. Eu dava de vez em quando o iPad para as minhas filhas. Gente, graças a Deus, eu podia descansar. Mas não era o dia inteiro, era 1 horinha, 1 horinha e meia. Depois, o que fazia? Tinha que brincar, tinha que oferecer coisas. Não era 10 horas. Não pode. Teve uma palestra que eu dei, Marina, uma palestra que eu fiz sobre solidão digital, que é um tema que eu gosto também de falar. E uma professora no final levantou a mão e disse assim: Ilan, me ajuda, por favor. Eu falei: fala. Meu filho não sai do celular. Ele passa o dia inteiro com o celular. Eu falei: tá bom, quantos anos ele tem? 4 anos. Eu falei: ó, fácil a solução, tira da mão dele.
Aí o auditório inteiro, sei lá, 300 pessoas bateram palmas. Eu falei, vocês estão batendo palma por uma coisa tão óbvia? Se você é pai, você é mãe, você não pode deixar algo que a gente sabe que não faz bem o dia inteiro com seu filho de 4 anos. Meu filho de 4 anos quer pular pela janela, quer entrar na piscina sem saber nadar, enfiar o dedo na tomada, tomar veneno de rato, você vai deixar? Não. Então você tira do celular, tira e deixa de ver. Põe horário. Horário do celular, horário de brincar livremente, da argila, de natureza, tudo mais. É uma função do pai fazer isso. Então a tecnologia não pode dominar a nossa vida. Ela não pode dominar a nossa vida. Estou recebendo aqui recados aqui de horários aqui da gente. Aqui, vamos ver aqui, temos... Dá para fazer mais uma pergunta aqui, Marcos? Estão mandando aqui o WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Claro, claro, pode ir. Tá bom, então vamos lá. Mais uma aqui. Sejamos breves nas respostas. Sim, vamos tentar ser bem breves. Estou aqui procurando aqui, deixa eu ver. Aqui. As perguntas são muito compridas, gente. Eu vou fazer uma pergunta final aqui. Aí a Marina vai fazer para mim a mesma pergunta. Vamos fazer uma pergunta aqui um para o outro. De repente assim. Marina, a pergunta que nunca você, a gente não escuta nunca, mas quais são as suas novidades literárias e próximos projetos? A minha novidade literária chegou ontem, essa edição da Ideia Toda Azul, na Colômbia, pela Lo que Leo, muito, muito bonita. Eu publiquei um livro de poesia adulta, Mais Longa Vida, em plena pandemia, com noite de autógrafos virtuais. E estou com um livro novo, já na mão do editor, esperando tempos melhores, aberturas de livrarias, etc. e tal, que é a continuação de Minha Guerra Alheia, ou seja, é um livro de memória da vida, como era a vida no Parque Lage, onde eu morei muitos anos, a biografia da minha tia-avó, Gabriela Bisanzoni Lage, a biografia menos grandiosa por tamanho, de Henrique Lage, que foi a razão de eu vir para o Brasil, e como era a vida doméstica nessa mansão que agora é uma escola de arte, pertence ao governo, que foi comprada por Roberto Marinho e depois foi desapropriada por Carlos Lacerda para fazer um centro cultural. Então, esse livro já está pronto e está na mão do editor. E eu estou fazendo uma tradução, acabei ontem, mas eu vou reler, porque tradução é muito capciosa, tem sempre errinhos que a gente acerta e tal, de Animal Farm, A Revolução dos Bichos, que só tinha uma tradução, entrou em domínio público recentemente, e a FTD me pediu para fazer uma tradução nova. Que beleza. E Marina, onde as pessoas podem... Estou me sentindo a Marília Gabriela. Marina, onde as pessoas podem encontrar os seus livros, a lista, assim, as novidades? Tem algum site, algum lugar que as pessoas podem ir, assim, para ver? As pessoas sempre perguntam. Tem um site que é feito para mim de presente por um jovem ilustrador de grandíssimo talento, Santiago Regis, para acessar Google, marinacolassante.com. Só isso.
Guilherme, põe aí para o pessoal ver aqui, puxa aí, põe aí no chat para o pessoal aí o link. Agora, Marina, você vai fazer a mesma pergunta para mim. Pergunta para mim, então. Vou fazer de conta que eu não sei. Ilan, quais são as suas atividades, as suas novidades literárias? O que você tem escrito em plena pandemia? Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho publicado muitos livros, não porque eu tenho produzido muito, eu virei autor exclusivo da Moderna, então todos os meus livros estão migrando para a Moderna, de uma forma lenta e gradual, então é um trabalho de reformular todos os livros. Então, às vezes eu mudo o projeto gráfico, os textos são os mesmos, às vezes eu dou também uma atualizada, e algumas novidades. Claro que dentro disso tem algumas novidades. Então, por exemplo, vou mostrar só uma, que é muita novidade. Esse aqui, a gente falou da Mona Lisa, essa aqui, ó, chama Parece, Mas Não É. A ilustração é da Mona Lisa do Arcimboldo. O Arcimboldo é um autor, é um pintor renascentista que fazia com legumes, as legumes, flores. É um cara muito moderno, antes dessas... Antes, maravilhoso. E o Parece, Mas Não É porque é um livro de enigmas visuais, que é para se divertir a beça, assim, tá demais. Usando muitas pessoas antigas que brincavam com ilusão de ótica e alguns artistas modernos, que é bem bacana. Quem quiser conhecer mais, tem muito livro, gente. Conhecer mais os meus livros, vai entrar lá no Instagram, que o Guilherme vai colocar também, não só o site da Marina, que é o @ilan.brenman. Tá lá todo os livros. E no meu Instagram eu fiz, Marina, olha que legal, essa quarentena me deu vontade de fazer uma coisa que há anos eu queria fazer, vídeos o tema chama Grandes Gênios da Humanidade e o que podemos aprender com eles. Eu peguei 7 grandes gênios da humanidade e contei a história deles. Então eu peguei a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar 2 vezes o Nobel. Eu peguei a Hipátia de Alexandria, uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Eu peguei o Darwin e contei a infância deles, tudo editado para ver com os filhos. Conhecimento é tudo nessa vida, vocês vão amar, tá delicioso. Quem quiser conhecer mais, vai ler depois os livros, e tem coisa por aí, né? Então, é isso. Eu tenho algumas traduções também que estão por aí também. Eu tenho um livro traduzido, chegou mais novo, que é um livro que está em catalão, deixa eu ver se eu vejo ele aqui rapidamente. Vou pegar aqui. Estamos aqui no meu escritório. Esse aqui é meu livro em catalão, novo. Esse aqui tem vários livros lá na Espanha. Esse aqui chama Não Sou Mais Bebê. Je no sóc um bebê, sei lá em catalão como se fala isso, mas é um livro bem legal, bem bonitinho, assim, legalzinho. Eu amo esse livro, O Ana Pressa Catalá. Mas tá tudo lá no Instagram, os livros, tudo mais. É isso, pessoal. Olha, eu acho... Deu, pessoal, tempo ou a gente pode ir até meia-noite aqui, não? Né? O pessoal tem ficado aqui, então se vocês quiserem complementar mais um pouco, fiquem Não que a gente precise jantar também, né, Marina? A gente precisa jantar. Todos nós, mas se vocês quiserem brindar mais um pouquinho, ou se não, também já podemos encerrar por aqui. Não, eu queria agradecer demais esse encontro, Marina, que a gente se encontre nas feiras o mais breve possível. Você ia para Bolonha esse ano? Vamos fofocar aqui. Você ia para Bolonha esse ano? Não, eu ia para Bolonha, mas não fui. Eu ia para Chacha, não fui. Sharjah, Sharjah. não fui. Eu ia para Bogotá, não fui. Eu ia para muitos lugares, não fui a lugar nenhum. Tive 2 pneumonias no início da pandemia e não posso sair de casa. Não boto o nariz fora da porta. Claro. Mas ano que vem você vai estar em Bolonha, não vai? Se Deus quiser, Não vamos estar em Bolonha. Não sei. Eu não faço prognóstico para o futuro. Aprendi a não fazer isso. Na minha idade, já fiz 83, posso estar morta no ano que vem, sabe? Não, quem está morta? Vai estar morta. A gente vai estar lá em Bolonha comendo uma pizza italiana. Eu ia para Bolonha, eu tive que cancelar, obviamente. O pessoal lá da Decolar ainda não devolveu metade do dinheiro. Devolvam o dinheiro do Decolar, que absurdo isso. A empresa aérea devolveu para eles, mas eles não devolveram para mim. Mas vão devolver, uma hora vão devolver. Mas, assim, tomara que os encontros, em algum momento, se restabeleça e a gente possa se ver presencialmente, que é maravilhoso. Quem sabe não navegar é preciso futuro. Nossa! Vamos navegar! Lá na Amazônia.
negro Nossa, na Amazônia, que já estará com algum verdinho suplementar nascendo. Mas é muito difícil, porque quando a chuva vem, ela é muito forte. No Pará, por exemplo, a desertificação é endêmica, porque se cortar a árvore, não cresce muda nova, porque a chuva das 2 da tarde mata a mudinha nova que surgiu. Então, tomara que a gente viaje novamente numa viagem literária. Não tiraremos fotos, olharemos o pôr do sol roxo. nossa. Ah, você guardou o pôr do sol roxo porque não tirou foto. Não tirei fotos, tem razão. É, é por Eu isso não, que você guardou. eu não tirei foto. Tá retina, tá na memória. É, é. E veremos o novo verdejar.